Olá, galera! Seja bem-vindo à correção do nosso último módulo. Hoje nós estaremos corrigindo as questões 61 a 80 do tema atos processuais, né? Ponto mais importante do edital. Vamos lá. Ok. Pega aí no seu material a questão 61. Vamos lá. Acerca do pedido de tutela provisória, citação da suspeição, que nós sabemos que suspeição é o impedimento do juiz enquanto pessoa natural, e dos recursos, julgue o item que se segue. Vamos lá. Em uma ação cível, o mero despacho do juiz determinando a citação tem o condão de interromper. Você sabe que interromper é diferente de suspender. Interromper é contar o prazo novamente. Suspender dá ideia a você, 1, 2, 3, 4, suspendeu, é iniciar o prazo de contagem. O Instituto da Prescrição, ele está previsto no artigo 206 do Código Civil e não do Código de Processo. E a prescrição, você já sabe que está ligado ao tempo que eu tenho para propor uma ação. Então, vamos lá. Eu tenho, por exemplo, o prazo para propor uma ação que julga ação indenizatória, 3 anos. Ação de alimentos, 2 anos. Nós temos essa ideia de tempo. E a ideia de tempo está ligada ao prazo prescricional. Então, eu vou utilizar agora um exemplo aqui com você e você vai entender. Vamos imaginar que um direito vai prescrever no dia 3/5/2021. Coloca aí um prazo para uma ação indenizatória. Coloca, por exemplo, sei lá, uma ação de cobrança, o que você quiser. Mas vamos imaginar que esta data, no dia 3 de maio, era o último dia para você propor a ação. E que se você não colocasse a ação no dia 3 de maio, o seu direito iria prescrever. Lembrando que prescrição está ligada com a perda do direito. Entendi. Beleza? Ok. Não tem como. E aí, o que acontece? Você foi lá, né? Você tem um bom advogado. No dia 10 de março de 2021, você foi lá e distribuiu a sua ação. Ok. Repara, a data da prescrição seria no dia 3 de maio. Você distribuiu a sua ação antes do prazo prescricional? Sim. Legal. A sua conduta está certa? Sim, também. Você arrebentou? Você arrebentou. Mas você sabe que aquele ato processual que aperfeiçoa o processo é a citação válida. Então, você tem que ter a ideia que não basta só distribuir a ação, você tem que citar o réu. Então, continua aqui no meu exemplo. Então, tá. No dia 30 de março de 2021, houve a distribuição. Ok. Então, o primeiro ato você fez certo. Você distribuiu a ação. Beleza. Seu primeiro ato está certo. Daí, qual é a segunda coisa agora que você precisa fazer? Citar o réu. Acontece que você só conseguiu citar o réu porque, nossa, o réu se mudou, você teve maior dificuldade para localizar o réu. Você citou o réu, só que você citou o réu no dia 27 de maio de 2021. Presta atenção. Você distribuiu antes da data prescricional, mas você sabe que tem que ter duas coisas. Quais são as duas coisas que tem que ter? Repete comigo. Distribuição mais citação. Ok. Aqui. Distribuição mais citação. Legal. Repara que no meu exemplo, você distribuiu a ação. Porém, a citação
ocorreu depois do prazo prescricional. Olha aqui, ó. O prazo prescricional, repito, no dia 3 de maio. Você citou no dia 27 de maio. O seu direito prescreveu? Não. Porque no momento que você citar o réu, a data que vai ser contada para fins de prescrição é a data da distribuição. Então, olha só, se o processo foi distribuído em 10 de maio e você citou no dia 27 de maio, o seu processo prescreveu? Não, porque é distribuição e citação. Lê aqui o artigo 240 comigo. A interrupção da prescrição operada por despacho que ordena a citação, ainda que proferido pelo juiz incompetente. Essa incompetência, por exemplo, pode ser em razão do território, porque você já sabe que o processo protocolado na comarca errada, só quem pode reclamar é o réu. Beleza, retroagirá na data da propositura da ação. Então, vamos lá. O que você tem que fazer? Distribuir e citar. Agora, vamos para o meu segundo exemplo, tá? Então, nesse meu primeiro exemplo aqui, está ok? Está ok. Agora, vamos trabalhar com o exemplo 2. Vamos lá. No dia 3 de maio de 2021, é o prazo prescricional. Último dia de prazo para uma ação, seja ela qual for, né? Ok, prazo prescricional. Você já sabe que você... Oh, nossa, escrevi muito errado. Prescricional. Ok, beleza. Use o conceito que você sabe. O que você tem que fazer? Distribuir e citar. Distribuir e citar. Então, vamos lá. No dia 10 de março de 2021, você distribuiu a ação. Legal. Tá certinho? Tá. Basta só distribuir? Não. Qual é o que está faltando no exemplo 2? Você agora citar o réu. Não vale só distribuir. Precisa citar. De boa, ok? Só que aí, no dia 27 de maio agora, você desiste da ação. Você pode desistir da ação? Pode. Que você sabe que o autor pode desistir da ação, lembrando que tem sempre aquela regra da desistência, né? Vamos lembrar a regra da desistência. Se o réu tiver citado, ele tem que concordar. Se o réu não tiver citado, o juiz apenas recebe o pedido de desistência e esse pedido de desistência se chama homologação. Entendeu? Entendi, de boa. Legal, entendi. Mas olha só no meu exemplo 2. O autor agora, ele resolve desistir. Qual é a regra? Qual é a regra? Distribuir e citar. Legal. Vamos voltar lá para o nosso exemplo e me diz o que você acha. Ó, no exemplo 2, prazo prescricional no dia 3, dia 10 de março, distribuiu a ação, ou seja, antes do prazo prescricional, ok. No dia 27 de maio, desistiu da ação. Citou? Não. Se não citou, no caso do exemplo 2, o direito prescreveu? Prescreveu. Por quê? Porque o réu não foi citado, ok? Legal. Então, aqui você tem a interrupção da prescrição, ainda que ordenada por um juízo incompetente, retroagirá a data da propositura da ação. Agora, vamos lá. Exemplo 3 agora. Exemplo 3. Prazo prescricional, 3 de maio de 2021, que é o prazo que a gente está usando, ó, prazo prescricional, né? Ok, beleza. Você distribui a ação no dia 27 de 1 de 2021. Ó, distribuição. Quando você distribuiu a ação? 27 de maio de 2021. Ok. No exemplo 3,
está prescrito? Sim. Por quê? Porque a ação foi distribuída após o prazo prescricional. Entendi. Nesse caso do exemplo 3, autoriza o juiz a improcedência liminar do pedido. Por que tem a improcedência liminar do pedido? Né? Porque nós sabemos que o juiz pode julgar improcedente liminarmente o pedido em quais casos? Quando a petição inicial violar entendimento do STJ, do Supremo ou do tribunal local, dizendo que eu possa entender que o tribunal local é o próprio TJ, né? Ou quando ele perceber a prescrição e a decadência. E o que é a improcedência liminar? É quando o juiz julga o processo sem citar o réu. Então, por que ele vai julgar improcedente? Porque ele já percebeu que o direito está prescrito, antes até da citação. Então, eu não vai ter que retroagir a data da citação. Por que isso não vai acontecer? Porque o direito já está prescrito, ok? Então, vamos ler agora a alternativa e a afirmação. Vamos lá. Em ação civil, o mero despacho do juiz determinando a citação interrompe a prescrição, certo? Na luz do artigo 240, ok? Questão 62. Contraria o ordenamento jurídico? Eu vou dizer aí o que estaria no sinônimo desse ordenamento jurídico aqui, ó. O que seria sinônimo dessa ideia? Contraria aqui a lei, por exemplo, o juiz que negar ao defensor público o fornecimento de certidão da parte dispositiva da sentença, da parte dispositiva que você sabe que a sentença é composta em três blocos, né? Nós sabemos que a sentença ela abre com relatório, depois ela tem a parte de fundamentação. Na parte de fundamentação, o juiz diz quais foram as matérias, as provas que ele reconheceu e quais foram as provas que ele descartou. Aplica o direito ao caso concreto. Na parte dispositiva, é o julgamento em si, onde o juiz tem que atender o princípio da congruência ou da distrição, não pode jogar citra, ultra e extra petita, lembrando que são chamados de vícios da sentença, ou a sentença também, né, uma vez publicada, também não pode ser mais alterada pelo magistrado, a não ser pela oposição de embargos de declaração no prazo de 5 dias, que é o recurso cabível em caso de incorreção da sentença, ok? Então ele está dizendo aí, né, que contraria a lei o juiz que negar ao defensor público o fornecimento de certidão da parte que julgou o pedido, proferida em processo tramitando em segredo de justiça. Você já sabe que para você requerer certidão de qualquer coisa, né, a respeito de um processo que tramita sobre o segredo de justiça, você tem que demonstrar ao juiz que há o seu interesse. Se você não demonstrar, o juiz tem a prerrogativa de negar. Porque, por exemplo, lembra? Eu quero comprar um imóvel que está sendo discutido dentro do divórcio. Eu vou lá, demonstro para o juiz o meu interesse na compra do divórcio. O juiz me dá uma certidão sobre aquilo que eu quero. Não interessa para mim se a ex-mulher vai receber pensão, quem vai ficar com o carro. O que interessa para mim é a divisão do imóvel que eu pretendo comprar, né? Então, esse interesse é um interesse que tenha que ser justificado. Porque vamos imaginar que a minha mãe é fofoqueira e a minha mãe quer saber o que rolou no meu divórcio. Se eu não tiver um interesse fundamentado, o juiz, lógico que pode, né, negar o fornecimento do pedido de certidão. Então vamos lá. Contraria a lei, o ordenamento jurídico, o juiz negar ao defensor público, e aí poderia negar ao advogado, negar ao terceiro interessado,
o fornecimento de certidão do dispositivo da sentença, ou seja, da parte da sentença que julga o pedido, proferido o processo que tramita em segredo de justiça. Você já sabe que em segredo de justiça o acesso é somente das partes, dos advogados e do juiz, sob o fundamento de ausência de interesse. Então vamos lá, lê a questão. Ele está dizendo que contraria a lei o juiz que negar o fornecimento de certidão para aquele que não demonstrou o interesse jurídico. Óbvio que está errado. Então vamos lá, o artigo 189. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão da parte dispositiva de sentença. Você já sabe que a parte dispositiva é a parte que julga o pedido, bem como do inventário e de partilha resultantes de separação. É lógico que se o juiz verificar que a ausência de interesse jurídico, ele tem sim a prerrogativa de negar a expedição da certidão, ok? Artigo 63, vamos lá. Em razão de problemas técnicos, no sistema informatizado, se está falando sistema informatizado, está falando para você que a gente está falando de hipótese de processo o quê? Eletrônico. Não é isso? Ó, a contestação, você já sabe também que a contestação é a defesa do réu, né? No processo eletrônico não foi juntada aos autos. Então, repara, não foi juntada aos processos, não foi porque o réu não juntou. Olha, não houve a juntada no processo porque houve um problema técnico do tribunal. Então, você tem que perguntar, houve culpa do réu? Não. Houve perda de prazo do réu? Não. Problema técnico no tribunal é um problema alheio à vontade do réu? O réu tinha influência sobre isso? Não. Então você já sabe que no conceito de prescrição, que é a ideia de prazo, e lembrando que a prescrição ela vai se dividir de três formas: a prescrição temporal, que está ligada a tempo, perda de prazo em tempo, preclusão lógica, incompatibilidade do ato processual, e preclusão consumativa. Uma vez cumprido o ato processual, resiste a impossibilidade de complementação desse ato. Ok. Então, a lei diz que uma vez decorrido o prazo, me impossibilita a prática do ato. Lógico, se eu perdi prazo, a lei não vai ser boazinha comigo. Se houve uma preclusão temporal porque houve a perda de prazo em tempo, não tem porquê o juiz me dar prazo, não é isso? Mas você estudou que essa possibilidade de ser admitido um novo prazo é permitida no nosso ordenamento, desde que a parte provar que não cumpre um prazo em decorrência de uma justa causa. E o que iria ser uma justa causa e um justo motivo? É um fato alheio à vontade da parte. Olha, eu não cumpria, eu não comparecia na audiência de instrução e julgamento porque na linha amarela tinha tiroteio. Eu, Deise, tenho como controlar tiroteio na linha amarela? Eu não tenho. É uma justa causa. Eu apresentando a justa causa, você sabe que o juiz manda repetir o ato processual. Entendi, né? Então, nesse nosso exemplo, você entende que esse problema técnico que aconteceu é uma justa causa? É. Por que é uma justa causa? Porque é um fato alheio à vontade do réu. O réu não tinha como ter o controle no sistema informatizado do réu, o sistema informatizado no fórum. Então, vamos lá. Nesse caso, extingue o direito de praticar o ato processual de defesa. Não, por quê? Porque se você entender o que é justa causa, que o problema técnico é uma coisa que o réu não teve ingerência, você entende que houve ou não houve a revelia? Não houve a revelia.
porque o problema técnico é uma justa causa. Não se extingue o ato processual de praticar o ato processual de defesa. Legal, também entendo, né? Mas se produzem os efeitos da revelia, então você vê que a letra B, ela se torna contraditória. Porque eu não tenho como reconhecer que houve o recebimento da contestação e, ao mesmo tempo, decretar a revelia. Porque a revelia é justamente a falta de contestação. Então, por isso, não daria a letra B. Na letra C, caracteriza-se hipótese de justa causa, cabendo ao juiz permitir ao réu a prática do ato processual no prazo que estipular. Sim, não está configurada a justa causa, mas não se converte o réu em revel. Lógico que é a justa causa. Não se verifica a hipótese de justa causa, mas se produzem o efeito da revelia. Então, o nosso gabarito é letra C, e eu quero que você veja aqui, né? Olha aqui. Olha o 197, parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema ou erro na omissão do auxiliar de justiça responsável pelo registro de documentos, poderá ser configurada aqui a justa causa. Olha aí no 233, ou seja, se houver um problema técnico de sistema, é isso que está dizendo no enunciado, trazendo que houve um problema técnico, então está configurada a justa causa. O réu não pode ser penalizado por ser revel. E aí o parágrafo 1º vem e complementa para você. Considera-se justa causa evento alheio à vontade da parte. Alheio, independente, a parte não poderia influenciar no problema. E aí, o parágrafo 2º, confirmando o nosso gabarito, verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Vamos lá. 64. Embora o processo seja regido pelo princípio da instrumentalidade, das formas, e isso é verdade, porque no princípio da instrumentalidade das formas, mais vale a finalidade do que a forma, né? Não é viável que depoimento de testemunhas colhidos em audiência, você sabe que a testemunha é ouvida na audiência de instrução e julgamento. Lembrando que é na audiência de instrução de julgamento o ato determinado para a colheita da prova oral, para o depoimento pessoal, para a prova testemunhal, podendo também ser colhido através de carta precatória, quando a testemunha se encontrar em outra comarca, não é isso? Aí a gente vai ter em carta, sejam registrados somente em sistemas de gravação de áudio ou vídeo. Para serem formalizados, devem ser devidamente transcritos. Vamos lá. Errado. Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, um processo que é parte eletrônica e parte física, são chamados de autos híbridos. Autos híbridos são processos que são parte eletrônico e parte físico. Os atos processuais na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integral, digital, em arquivo eletrônico, mediante registro de termo. Então, se foi tudo feito de forma eletrônica, precisa haver a transcrição. Olha aqui. Não é viável ou é viável? Tem que ser regido pelo princípio. Não é viável, é viável. Aí, ó. Então, a gente tem aí, né? Você vai ter um termo de que aquela audiência foi gravada, não havendo a necessidade de transcrição. Lembrando que um processo seja parte eletrônica e parte física, pode aparecer para você também com a ideia de autos híbridos, ok? B.
é vedado o lançamento de cotas marginais nos autos. Gente, o que é cotas marginais? É quando você escreve entre linhas. Lógico que cotas marginais só vai ser admitido se o processo é físico. Não tem como você puxar uma seta dentro de um processo cuja tramitação seja eletrônica. Mas é lógico que você não pode favelizar o processo, puxar a seta e fazer alguma indicação. Então vamos lá. É vedado o lançamento de cotas marginais e interlineares. O descumprimento dessa determinação incorrerá ao sujeito infrator a aplicação de multa, verdade, por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 1 a 2 salários mínimos. O erro está no salário mínimo. Lembrando que esse salário é o salário mínimo federal. E por que é o salário mínimo federal? Por que é o salário mínimo federal? Porque o Código de Processo Civil é uma lei federal, ok? Vamos lá. Então, errado, olha aí, é vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares entre linhas, as quais o juiz mandará riscar. Olha aí a ideia dos autos físicos, porque não tem como ele mandar riscar uma coisa que está eletrônica, impondo a quem escrever multa correspondente, aí o erro da questão, metade do salário mínimo, e aqui nós temos de 1 a 2 salários mínimos, ok? Com isso, alternativa B, errada. De acordo com o prazo processual, o curso dos prazos processuais é suspenso entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro. Verdade. Esse período também é chamado de férias do advogado, né? Você sabe também que nesse período, de 20 de dezembro a 6 de janeiro, o fórum está fechado e nesse período o que está funcionando é o plantão judicial. De 7 de janeiro a 20 de janeiro, inclusive, fórum aberto, né? Fórum aberto. Se eu for lá, o cartório está aberto? Aham. O juiz está lá? Aham. Mas, sobre a vigência desse período inteiro, todos os prazos estão suspensos, à exceção dos processos que não se suspendem nunca, como, por exemplo, alimentos, repromoção de tutor e curador, não é isso? Despejo, que são processos que continuam durante o prazo de suspensão. Então, nós temos o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro como férias do advogado, continua agora. Não entanto, juízes, promotores, membro do MP, porque nós sabemos que o membro do Ministério Público, do MPE do Estado, são chamados de promotores de justiça, defensores, procuradores federais, são chamados procuradores da República, né? E os auxiliares de justiça, escrivão, oficial de justiça, chefe de secretaria, perito, né? Exercerão normalmente a sua atividade durante o referido período de verdade, mas você tem que lembrar que os prazos estão suspensos e durante esse período também não pode ocorrer audiência de instrução e julgamento e nem sessão de julgamento de recurso. Com isso, a letra C é o gabarito da questão e vamos fazer a leitura aí do artigo 220, colocando para você a suspensão do prazo de 20 de janeiro de 20 de dezembro a 20 de janeiro e você vê que a segunda parte da questão ela reproduz a hipótese do parágrafo 1º do artigo 220. Vamos lá. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, membro do MP, porque você já sabe que os promotores são membros do Ministério Público do Estado, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, exercerão suas atribuições durante o período previsto. É o gabarito da questão.
né? D. Durante o período de férias forense aplicáveis nos tribunais superiores, no nosso caso, STJ e Supremo Tribunal, também pode aparecer como férias coletivas. Aí o tribunal fecha num todo, funcionando tão somente o plantão judicial, suspende a prática de atos processuais. Aí vem o erro da questão. E aí ele vai citar os dois procedimentos que não são suspensos no prazo de suspensão. Então vamos lá. Artigo 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver nos tribunais superiores, e não se suspende pela interveniência dela. Então aqui que ele está dizendo que durante esse período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, não suspende aqui, ó, jurisdição voluntária, necessários ao processo de nomeação ou remoção, tarará, 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 fazendo que a letra D esteja errada. Vamos lá. Segundo o Código de Processo Civil, mesmo a hipótese de juiz e as partes criarem um calendário, é essencial que haja intimação? Não. Por quê? Porque se o calendário processual foi criado para vincular as partes e o juiz, uma da consequência lógica da formalização do calendário é a dispensa de intimação. Então vamos lá. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência, se tiverem sido designadas em calendário. O erro da letra E é essencial que haja leitura do artigo, dispensa da intimação. O nosso gabarito, então, letra C, ok? Vamos lá. 65. Situação hipotética. O calculista, onde eu também posso chamar, é um auxiliar da justiça, né? Também chamado de contador judicial, né? De uma determinada procuradoria, foi devidamente credenciado junto ao cartório da Fazenda Pública. Você sabe que no cartório da Fazenda Pública são os processos que correm contra Fazenda Pública, município e Estado. Eu vou propor ação contra o município de Niterói, vara de Fazenda Pública. Contra o Rio de Janeiro, vara de Fazenda Pública, né? Para retirar dos autos, encarga, para elaborar seu processo de parecer técnica a respeito de cálculo de liquidação apresentado pela parte contrária. Então vamos lá. Nós sabemos que quando a sentença se torna definitiva, abre a fase de cumprimento de sentença. Cumprir o que foi determinado, cumprir o que o juiz determinou. Entendi. Essa é a fase processual que está. Nós sabemos também que a petição inicial, ela tem que ter o pedido certo. Não pode pedido genérico, a não ser que ocorra a impossibilidade de você determinar o pedido no momento da propositura da ação. Exemplo, vou colocar uma home care na minha casa. Eu não sei quanto tempo que eu vou precisar. Então, eu vou fazer um pedido genérico. Por quê? A home care pode ficar 3 dias, 4 dias, 5 dias ou pode ficar 1 ano. O pedido, então, é genérico. Quando nós temos o pedido genérico da petição inicial, antes de entrar na fase de cumprimento de sentença, que é a fase do pagamento, a fase onde a gente vai dizer cumprir a sentença, cumprir o que foi determinado. Ah, é sempre o réu que cumpre a sentença? Não. Por quê? Porque o réu pode ser vencedor na reconvenção. E aí, quem vai cumprir a sentença é o autor, ok? Nós temos a fase de liquidação, né? Quando há pedido genérico e eu tenho que transformar esse pedido em valor em reais. Legal? Então, o que o enunciado está falando? Existiu uma ação contra o Estado e aí a parte autora entrou com pedido para o Estado pagar um valor. Legal.
O Estado, por sua vez, apresentou um contabilista dele, dizendo que os cálculos apresentados para poder verificar se aquilo que a parte autora, por exemplo, está exigindo é realmente correto. Vamos ler de novo para ficar claro. Olha aqui, ó. O calculista da Procuradoria Estadual, né? Nós sabemos que o contador judicial auxilia o juiz. E a parte vai ter os seus assistentes técnicos, concorda? Então, você vê que existe um contador de uma procuradoria do Estado, né? Ok. E ele foi para retirar o cargo para ele poder falar dos cálculos que foram apresentados pela parte contrária. Esse calculista aqui é o auxiliar de juiz? Não. Esse calculista aqui é da Procuradoria. Você sabe que esse calculista está ligado à PGE, tá? Concluindo seu parecer, o calculista entregou os autos ao procurador responsável, porque você sabe que nos estados a representação judicial é feita pelo PGE, para que elaborasse manifestação judicial que entendesse cabível. Ok. Nessa situação, a intimação do ente público de eventuais decisões constantes no auto ocorreu quando o calculista retirou os autos em carga. O que é retirar os autos em carga? Retirar o processo da vara. É verdade. Olha aqui, a retirada dos autos de carga. O que é carga? Retirar o processo do cartório. Automaticamente o PGE foi intimado? Foi, na força do artigo 272, parágrafo 6º. Com isso, a assertiva está correta, ok? Por ter sofrido sucessivos erros em cirurgias feitas em hospital público de determinado estado, João ficou com uma deformidade no corpo, razão pelo qual ajuizou reparação de danos contra o estado. Ok. Aí vem uma questão que eu tenho certeza que você vai tirar essa de letra. A citação do estado deverá ser realizada, atenção com o termo deverá, ideia de coercitividade e obrigatoriedade perante o órgão da advocacia responsável. Verdade. Nas ações contra o Estado, a citação se revolta à PGE. Legal. Artigo 242, parágrafo 3º. Olha aí, a citação aqui do Estado, dos estados, aqui, que é a ideia do que se pergunta na assertiva. Olha aqui, será realizada perante o órgão da advocacia pública responsável por sua representação. Questão 66, correta. Questão 67 agora. O Estado, a mesmo enunciado, o Estado possui prazo compartilhamento saiu errado, desculpa. O Estado possui prazo em dobro, possui, né? Para se manifestar, sim. Olha aí o artigo 183, dizendo que o Estado, a União, os municípios e suas autarquias gozam do prazo em dobro, independentemente de requerimento. Lembrando que gozam do prazo em dobro Defensoria, MP, Advocacia Pública e litisconsórcios de autos físicos com advogados diferentes, de escritórios de advocacias diferentes. Lembrando que no caso do litisconsórcio não há a dobra se os autos forem eletrônicos, ok? Legal. 68. As advocacias públicas é garantido que o prazo para recorrer de decisões que se inicie no dia útil seguinte da publicação do ato
deve ocorrer em diário oficial? Óbvio que não, porque você sabe que as procuradorias, elas gozam, elas são obrigadas pelo Código de Processo Civil estarem cadastradas nos autos eletrônicos. Então, hoje você tem a citação pelo meio eletrônico e a intimação também pelo meio eletrônico, ok? B. O prazo para recorrer será contado em dobro. Perfeito! E olha o erro da questão. E quádruplo para contestar? Não! Porque o que a lei diz é que eles gozarão de prazo em dobro. A questão do quádruplo aparecia para quem estudou sobre a vigência do Código de 73, mas em 2015 caiu essa possibilidade do quádruplo e equiparou para todas elas a questão do dobro, tá? C. O prazo para praticar um ato processual será contado em dobro, mesmo que se tratando de prazo próprio. Não. Se o prazo é próprio para a procuradoria, esse prazo não vai dobrar. O que vai dobrar é aquilo que não é próprio. O que é uma coisa própria? É uma coisa somente para a fazenda pública. Olha aí o 83, parágrafo 2º, dizendo: não se aplica benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa o prazo próprio para o ente público, um prazo que é só para o ente público. D. O prazo para praticar o ato processual será de 10 dias, desde que exista prazo legal. O que é prazo legal? É o prazo peremptório, é o prazo que está no Código de Processo Civil, ou prazo determinado pelo juiz. Esse é o prazo judicial. Então, o que a letra D diz? Não tem prazo legal, ou seja, não tem prazo da lei. O juiz não determinou o prazo. Você aplica a regra. Você sabe que o prazo subsidiário na regra são de 5 dias. Mas a questão trata de hipótese de PGE, né? Por quê? Porque aqui a representação é do hospital público. É um ato ilícito praticado por um ente estatal. Se é ente estatal, é PGE. Se é PGE, o prazo é dobrado. Então, a regra de 5 dias passou-se a dobrar o prazo. Então, vamos lá. Inexistindo preceito legal, aqui, ó, inexistindo preceito legal, ou prazo determinado pelo juiz, olha aí os 5 dias, que é o prazo determinado na regra, também chamado de prazo subsidiário, mas por que a alternativa D está correta? Porque nós já sabemos que a advocacia pública, na forma do artigo 183, prevê a dobra do prazo. Então, a regra para a PGE, nessa hipótese, serão de 10 dias, sempre úteis, porque se tratam de prazos processuais, ok? Letra E. O prazo para se recorrer vai ser computado a partir da juntada do mandado de intimação de parte assistida pela advocacia pública. Olha aqui, parte assistida pela advocacia pública. Vai mandar intimar Bolsonaro? Vai mandar intimar Cláudio Castro? Vai mandar tirar o prefeito? Não! Aqui a intimação da parte, não tem essa intimação da parte. Porque nos processos contra-espado, quem recebe, a quem cabe o recebimento das intimações é a própria PGE, concorda? Então a letra E está errada. Essa intimação pessoal refere-se à intimação da procuradoria e não da parte. 69. As normas que versem sobre procedimento possuem natureza cogente. Não é verdade. As normas processuais se dividem de duas modalidades. Elas podem ser dispositivas, quando você vê a faculdade processual. Você pode fazer ou não. Ou a norma processual pode ser cogente. Cogente é coercitiva e dá ideia de obrigatoriedade.
ok? O Código de Processo Civil, ele mescla essas duas possibilidades. Olha só, as partes podem fazer calendarização, as partes podem fazer acordo, as partes podem fazer mediação. Se as partes podem, as normas são dispositivas. Senão, o código estaria escrevendo: as partes devem formar o calendário, devem fazer isso, deve, o dever. A norma é cogente, a norma é positiva. Normas de procedimento, ou seja, o sistema de normas que é adquirido pelo Código de Processo Civil é um sistema híbrido. Por que híbrido? Porque mescla normas. Em dados momentos o código é dispositivo, em dados momentos ele é cogente. Então, as normas que versem sobre procedimento possuem natureza cogente? Não pode, podendo as partes, aqui o erro, sendo vedado, né? Aqui, ainda que todas estejam de acordo, alterar o rito prevalecido em lei, e isso, por exemplo, é o que ocorre dentro da calendarização, estando a questão 69 errada. Legal? 70. O procedimento da carta rogatória, você sabe que os tribunais se comunicam através de cartas. Nós temos a carta de ordem do Tribunal Superior para o Tribunal Inferior. Nós temos a carta precatória, comunicação entre o mesmo tribunal de comarcas diferentes. Nós temos a carta arbitral, vindo do juízo arbitral. Nós vemos a carta delegada, vindo da pedido da Justiça Federal para cumprimento do TJ, e nós temos a carta de vênia, quando é pedido entre tribunais diferentes. A carta rogatória vem do tema cooperação internacional, lembrando que a carta rogatória é um pedido de um tribunal estrangeiro, porque quando o pedido de cooperação não decorre de um tribunal, é chamado de auxílio direto, intermediado através de uma autoridade centralizadora definida no tratado. E quando não tiver tratado previamente definido, sem ter autoridade centralizadora, nós vamos ter aí a presença do Ministério da Justiça. Não havendo tratado, aplicação da técnica da reciprocidade. Eu faço se você fizer também. Se a questão está falando de carta rogatória, está falando de pedido de tribunal estrangeiro. E aí ele está dizendo que quem recebe é o STJ. Ok. Mas ela quer saber qual é a modalidade da jurisdição. Nós sabemos que a jurisdição civil, que é aquela que não julga processos criminais, tudo que não julga processos criminais, nós estamos dentro da jurisdição civil, que se dividem em processos com lide e processos sem lide. Sem lide, nós temos a jurisdição voluntária, com lide, a jurisdição contenciosa. Na jurisdição voluntária nós temos interessados e na jurisdição contenciosa nós temos partes. Então ele quer saber se quando há um pedido vindo do tribunal estrangeiro para cumprimento da justiça brasileira, se isso é um procedimento com lide ou sem lide. Olha o artigo 36 falando que essa modalidade de jurisdição é contenciosa. Então, com isso, faz a 70 tá errada, porque a 70 afirma que a modalidade da jurisdição é voluntária. Não é. Vamos lá. 71. Presume-se o prejuízo quando o MP presume-se prejuízo quando o MP não for intimado em ação no qual deva intervir, devendo o juiz declarar de imediato sua nulidade. Totalmente errado, porque a gente sabe que para haver a nulidade
tem que haver prejuízo processual. Ainda que o processo tenha transcorrido sem a intimação do MP, como, por exemplo, nos processos em que há interesse de incapaz envolvido. Olhe o erro da questão. O juiz anula o processo de imediato ou o juiz intima o MP para que ele diga: há ou não há prejuízo? Não houve prejuízo. A sentença é validada. Houve prejuízo. Nulidade dos atos decisórios do processo. Ok? Lembra que essa nulidade importa na falta de intimação e não da falta de parecer. Porque, tendo sido intimado o MP para que no prazo legal de 30 dias se manifeste, não tendo este se manifestado, o juiz intima para devolução dos autos e o processo prossegue. Então, o que importa a nulidade não é a falta de parecer, é a falta de intimação. E ainda que tenha ocorrido a falta de intimação, ela deve vir conjugada com prejuízo, que não é isso que afirma a nossa questão. Vamos lá. Aqui, presume-se prejuízo? Não. Esse prejuízo tem que estar dito pelo MP. Devendo declarar de imediato? Não. Olha aí a hipótese do artigo do parágrafo 2º, que diz claramente que a nulidade só pode ser decretada após a intimação do MP, dizendo se houve ou não houve prejuízo. Não havendo prejuízo, a sentença será confirmada, ok? É válida a entrega do mandado de citação. Você sabe que o mandado de citação, ele é acompanhado do mandado justamente com a cópia da contrafé. Então, o mandado de citação de pessoa jurídica feita pelo correio a funcionário responsável pelo recebimento da correspondência, bem como é válido o mandado de citação de pessoa física residentes em condomínio a funcionário de portaria, certo? Olha aí, olha o parágrafo 2º, sendo a pessoa jurídica será válido, será válida, aqui a questão, a entrega do mandado, olha aí, ao funcionário responsável pelo recebimento, aqui, nos condomínios ou loteamentos com controle do acesso, será válido a entrega do mandado ao funcionário da portaria. Com isso, a 72 está correta. 73. O juiz nomeará curador especial. Nós sabemos que o curador especial é um defensor público, é uma função atípica da defensoria. Então, vamos lá. Olha aqui. O juiz nomeará um curador, um defensor público, ok? Né? Ao réu citado por edital, sim. Porque você sabe que a citação por edital é uma modalidade de citação ficta. E toda vez que nós temos a ideia de uma citação ficta, que é contrária à citação real, que é aquela que é entregue diretamente para o réu, nós vamos ter a presença do curador curador especial, né? Então, vamos lá, o juiz nomeará o curador especial, né? Olha lá, o réu revel citado por edital enquanto este não for encontrado, né? E, nossa, aqui está certo, mas está errado, né? O juiz nomeará ao réu revel citado por hora certa, que está certo. Vamos lá. 74. Se o oficial de justiça verificar que o réu que reside em condomínio edilício está se ocultando para não receber a citação, né, o juiz deverá intimar o funcionário da portaria? Lógico que não. Nós sabemos que isso aqui é hipótese de citação por hora certa, que é ato do oficial de justiça, né? Aí,
quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência sem encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa. O erro da questão: deverá, o juiz é que intima. Lógico que não, que isso aí é ato do próprio oficial, naquilo que consta na citação por hora certa. 75. O administrador do imóvel locado, né? Quem é o administrador do imóvel locado? Aquele que recebe os valores de aluguel, né? Aquele que recebe os valores de aluguel. Vamos lá. Quando a ação se originar de atos por ele praticados, poderá receber citação movida contra o locador se este estiver ausente. Verdade. Olha aí o artigo 242, parágrafo único. Na ausência do citando, ou seja, né? Olha aqui, né? Ok. Será quando a ação se originar por atos praticados por ele. 75, correto. 76. O STJ, em observância do princípio da boa-fé, o reconhecimento do juiz de sua suspeição. O que é suspeição? Perda da imparcialidade por motivo superveniente, por uma coisa que aconteceu depois. Superveniente. O motivo que causa a suspeição ocorreu depois do processo estar tramitando. Por exemplo, o juiz não pode ficar com raiva de mim na audiência de instrução e julgamento. Até então, o processo estava correndo de boa, mas rolou um ódio dele comigo na audiência de instrução e julgamento. Então, se ele ficou com ódio de mim na audiência de instrução e julgamento, foi em decorrência de um fato superveniente. Tem efeitos retroativos? Lógico que não. Se ele se declarou suspeito a partir da audiência de instrução, conforme está sendo afirmado, os atos que foram feitos por ele anteriormente não pode, acarreta nulidade? Não. Suspeição superveniente é o que ocorreu depois. Agora, se não fosse suspeição, fosse impedimento, aí sim retroagiria. Porque no impedimento a lei fala, é vedado ao juiz. É vedado ao juiz. O juiz não pode, quando tiver mulher, quando tiver filho, neto, for parte, for advogado. Aí é tudo nulidade. Agora, suspeição é a ideia daquilo que tem que ser provado. Então, como a suspeição ocorreu por motivo depois de iniciado o processo, bate boca com o juiz na audiência de instrução e julgamento. Eu não vou anular os atos que foram feitos antes da ocorrência da suspeição. Com isso, a questão 76, errada. Questão 77. Proposta ação de reparação de dano. Desculpa, vamos ler o enunciado. Pedro, motorista da Secretaria de Saúde do Estado de Amazonas, conduzia um veículo do referido ente público. Quem é o ente público? O Estado do Amazonas. Quando provocou acidente automobilístico que resultou na incapacidade física e mental de Flávio. Após a interdição de Flávio, o advogado pretende ajuizar a ação de reparação de danos morais. Ok. Proposta a ação de reparação de dano. A citação deverá ser feita na pessoa da Procuradoria? Sim, até aqui. Linda! Linda afirmação. É isso mesmo? É! E aonde vem a questão? Terá o quádruplo. Você já sabe que nas ações contra o Estado você tem a dobra. E com isso a 77 errada. Olha aí, vamos refazer a leitura do artigo 183, dizendo que as pessoas de direito público gozarão do prazo em dobro e não em quádruplo. Questão 78. A nulidade decorrente da falta da intervenção do MP como fiscal da ordem jurídica nos processos que, como tal, né, somente pode ser decretada a nulidade, né, após a manifestação
do membro do MP. Nós já corrigimos aí a questão, está certíssima. A decretação da nulidade, repito, não é automática, porque você já sabe a regra que a nulidade só pode ser reconhecida ou decretada mediante a presença de prejuízo. Tem que haver a presença de prejuízo, ok? Então, aí a gente está vendo que a questão 78 está correta. 79. No que se refere à comunicação dos atos processuais, aplica-se às entidades da administração pública, direta ou indireta, a obrigatoriedade de manter cadastro no sistema de processo de autos eletrônicos. Verdade, porque você sabe que quem é que tem que manter esse cadastro? Empresas de grande porte. Então, vamos lá. Vamos ler o artigo 246 para fixar. Com a exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, ok, MEI aí também está fora, as empresas públicas e privadas deverão manter aí cadastro no sistema de processo de autos eletrônicos para efeitos de recebimentos de citação e intimação, porque essa forma de citação você já sabe que é o meio aí preferencial. E quando não se aplica ao meio preferencial, lembrando, você aplica a regra cuja citação é postal, na exceção que tem que ser feita por oficial de justiça nas ações de Estado, por exemplo. 80 e última questão. As partes poderão negociar datas em que os atos processuais poderão ser praticados. Verdade. Lembra que essas partes vão negociar na concordância do juiz. Então, aí está certo, né? Lembrando novamente de hipótese de calendarização, né? Com isso, nós terminamos a nossa bateria com isso a 80 certa. Com isso, nós finalizamos a nossa bateria com 80 questões. É fácil perceber que a maioria das afirmações das alternativas reproduzem o termo de letra de lei, que nos leva a crer que é necessário a leitura do Código de Processo Civil, de preferência na lei seca. Se você optar por um Código de Processo Civil, que esse seja sempre interpretado, porque interpretado está no sentido literal da lei. O comentado é sobre o que o autor acha sobre o determinado tema. No mais, segue a mentoria, a gente abrindo agora o procedimento ordinário. Um beijo para todo mundo, espero vocês na próxima aula. Tchau!